Graça e muita paz, povo de Deus, eleitos do Senhor. É sempre bom a gente estar aqui para a gente estar conversando a respeito, né? Para saber a opinião também que eu tenho recebido bastante dos irmãos. Isso é muito bom, eu agradeço a todos. E vamos falar mais um pouquinho, né? Dar continuidade em relação à nossa conversa, ao tema passado, quer dizer, do vídeo passado, né? Vamos dar continuidade. Que infelizmente existem pessoas ainda que elas estão crendo que existe o inferno, né? Aquele lago de fogo, lago de sofrimento após a morte. Então, dando continuidade, antes, porém, quero dizer que meu nome é Hélio Gonçalves, o canal chama-se Conversa em Graça. Eu peço encarecidamente, para outros fins, a não ser o próprio, pelo qual nós estamos, que nós criamos esse canal, para trazer mais as pessoas, fazer com que as pessoas do sistema religioso entendam que elas estão sendo enganadas. Como eu disse ontem, tem muitas pessoas já em várias igrejas aí que elas estão saindo da igreja porque elas estão vendo que elas foram enganadas. Elas estão assistindo não somente esse canal, mas como outros também, canal do Evangelho da Graça, genuíno, que não é aquilo que as pessoas, no Evangelho de João, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Mateus. Não, esses livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são históricos. Então, esse negócio de ir para o inferno é tudo coisa do antigo pacto. E a primeira definição, característica que a gente vai falar, dando continuidade, sobre Geena. No Novo Testamento, a palavra Geena pode ser encontrada nos seguintes textos, Mateus 5, 22, 29, 30, 10, 28, 18, 9, 23, 15, no verso 33, no livro de Marcos, no capítulo 9, versículos 43, 45, 47, e tem Lucas também, 12, 5, e por fim, Tiago, capítulo 3, verso 6. Então, todos esses versos, vamos repetir novamente. Mateus 5, 22, 29, 30, Mateus 10, 28, Mateus 18, 9, Mateus 23, 15, 33, 15 e 33, Marcos 9, 43, 45, 47, Lucas 12, 5 e, por fim, Tiago 3, 6. Josué cita o vale, esse vale que nós falamos, Vale de Inom, que se localizava em Jerusalém, um lugar bonito e com muitas árvores, como nós já falamos aqui em Josué 15, 8. E esse vale foi totalmente, ele foi totalmente transformado em um lugar maldito e profano, porque alguns judeus começaram a adorar. Eles começaram a adorar nesse lugar o deus Moloque, Construíram uma estátua de bronze do deus com o rosto de um bezerro, oca, oca por dentro, e os braços estendidos. Os seus adoradores o aqueciam com fogo, que entrava em uma das em suas partes assim ocas, por isso, ficando por isso muito quente. E a seguir colocavam as crianças em seus braços, que eram queimadas vivas em sacrifício. Esse vale foi chamado de Tofete, significando tambor, porque eles batiam no tambor e o barulho se misturava com os gritos das crianças que eram queimadas. Esse é o inferno, pregado nas igrejas para colocar medo em você que ainda continua nesse sistema. Esses acontecimentos, eles logicamente, como a gente já falou aqui, eles estão descritos na Bíblia,
Também profanou, isso nós vemos em 2 Reis, capítulo 23, no verso 10. 2 Reis 23, 10. Também profanou a Tofete, que estava no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar a seu filho ou filha pelo fogo de Moloque. 2 Reis 23, 10. Também queimou incenso no vale de Inom e queimou seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. 2 Crônicas 28, 3. Bem o próprio Deus, isso é coisa do homem, desse cão guloso. E edificaram os altos de Tofete, que estavam no vale dos filhos de Inom, para queimarem no fogo seus filhos e suas filhas, o que nunca ordenei, Deus falando. Nem me subiu ao coração. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que não se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança. E enterrarão em Tofete, por não haver outro lugar. Jeremias 7, 31 e 32. Portanto, esse vale de Inom, ou Tofete, ou Geena, era um vale conhecido pelos judeus. Mais tarde, nesse lugar, ele foi transformado num depósito de lixo, onde o fogo era contínuo e tinha a finalidade de queimar tanto o lixo como os corpos de criminosos que eram jogados lá. No lugar onde o fogo não alcançava, crescia e proliferava os vermes em meio à podridão, passando a ser um lugar horrível e amaldiçoado pelos judeus. A palavra Geena foi traduzida erroneamente pelos homens como para a Bíblia, ninguém sofria eternamente nesse inferno, ou Geena. Era o lugar de sepultura dos criminosos, onde os seus corpos eram queimados. E as partes não alcançadas pelo fogo eram comidas, pelos vermes. Esses desenhos que eles fazem, alguém queimando lá o verme na pele e tal, e vai a pessoa viva. Grande imaginação, Grande. Ah, Jesus. Bom, essas partes, não alcançadas pelo fogo, eram comidas, por esses vermes. Quando Jesus disse para cortar as partes do corpo e jogar no inferno, ele estava falando de Geena, do lixão, Os apóstolos, eles nunca pregaram este termo, alertaram os pecadores ou disseram em momento algum, que havia um inferno de tormento após a morte. Mais uma vez, eu digo aqui que isso é coisa do homem. Passagens na Bíblia, a gente listou algumas passagens aqui que Jesus falava sobre Geena, eu, porém, não é Jesus quem está dizendo, eu só quero alertar. Não vou falar que eu é que estou dizendo isso, eu é que estou alertando. Como eu já disse aqui, eu estou dando subsídios, para que você pesquise mais depois, tá bom? Você que tem procurado, que tem entendido a finalidade dessa explicação, você que tem entendido que você está sendo uma pessoa enganada, e se acha que é inteligente, se acha que é estudiosa, que não sei o que, tudo mais, e vê que está sendo enganado. E quando você pensa que está enganando alguém também, como você foi enganado, você vai ser enganado mais ainda. Mateus, capítulo 5, versículo 22. Esses versículos foram todos aqueles que a gente já falou desde o princípio, Agora vamos lê-los. Eu
Porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encoletizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raça será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Geena, né? Toda vez que você lê inferno na Bíblia, você tem que analisar, tem que ver isso, Geena. Mateus 5:22. E não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer mal, pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus 10:28. Alma e corpo, Geena. Ai de vós, vamos lá, mais uma passagem. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno, Geena, 2 vezes mais do que vós. Mateus 23:15. Caso a minha tradução esteja totalmente diferente da sua, você vai entender melhor lendo a sua tradução e ver o que a gente está tentando explanar aqui. No próprio livro de Mateus 23, lá no verso 33. Mateus 23:33. Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Geena. Mateus 23:33. E se tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para te entrares na vida aleijado do que tendo as 2 mãos ires para o inferno, Geena, para o fogo que nunca se apaga, Geena. Marcos 9:43. No próprio livro de Marcos 9:45, mais adiante, aliás, né? E se o teu pé escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo 2 pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga. Geena. Marcos 9:45. E se teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino com um olho só, do que tendo os 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Marcos 9:47. Toda vez que nós falarmos inferno, lembre-se de Geena. Vamos lá, Lucas 12:5. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu vos digo, esse temei. Geena. Lucas 12:5. A língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Geena. Tiago 3:6. Bem, tudo isso foi o que a lista que nós demos acima, né, dos versos. Porque aqui a gente sempre fala, né, nós temos tudo que a gente fala aqui, nós fazemos de tudo para dar um versículo bíblico, uma passagem. Mas o mais importante de tudo isso é aquilo que a gente sempre fala e faz questão. Quando você tiver que ler, eu falo aqui, vamos supor assim, que nem agora eu falei, Tiago 3:6. Não fique só no verso 6, não. Leia Tiago 3 todinho, tá? Para ter maior entendimento. Coisas que no sistema religioso, quando eu lá estava,
Eu não sabia nada disso. É por isso que eu me envergonho de dizer que eu li muitas e muitas vezes. Eu não li como já leram um grande homem, eu já falei aqui, que ele leu a Bíblia 200 vezes. 200 vezes. E 50 dessas vezes foi de joelho. E em sua morte, no leito de morte, um repórter perguntou a ele, né, se ainda tinha alguma coisa para fazer em vida que ele não tinha feito. Ele disse que era ler mais a Bíblia porque ele não sabia de nada. Veja, 200 vezes. Isso é vergonhoso para mim e para muitos, né? Eu já li a Bíblia incontáveis vezes, né? Mas até então, por que eu digo que é vergonhoso? Porque quando eu estava no sistema, se a gente já leu aí 20, 30 e poucas vezes a Bíblia e fazer e pregar e levar as pessoas para esse chamado inferno, né? Quer dizer, como eu falei na pregação passada de um irmão, que eu tirei ele da igreja, ou tirei ele do chamado mundão, né? E levei ele para a igreja. Pensei que estava fazendo uma grande coisa, mas não. Ele me ligou, mandou uma mensagem, aliás, esses dias, né? Lá de São Tomé e Príncipe, África. Ele não está mais na igreja, mas está fazendo missões sozinho, né? Ele e Deus. Porque aí eu perguntei por que ele disse que eu saí daquele inferno, não podia fazer nada, eu era proibido de muita coisa, porque não sei o quê, e tinha que, né? E hoje nós estamos fazendo exatamente aquilo que manda a Bíblia, né? Que nós aprendemos, manda a Bíblia. O que? Tiago 1,27, para você ajudar, né? Os pobres e as viúvas. 68,5 de Salmo também diz que Deus ele cuida dos pobres. Então, é baseado nessas passagens que ele está fazendo. Então, ele fala, o dinheiro que eu deixava na igreja, que não era pouco, hoje eu estou alimentando, né, esses neguinhos aqui, as pessoas aqui de onde eu estou. Ele falou o nome lá, é Santo Tomé e Príncipe. Como que fala? Eu esqueci o nome, não me lembro o nome do lugar lá. Na aldeia, né? Mas tem um nome e eu esqueci o nome. Então, ele está fazendo um bom trabalho. Porque é isso. Então não há necessidade de você estar na igreja de paredes, né? De tijolos. Porque a igreja é você. Aí o abençoado prega, lógico, é bom para ele. Eu sempre falo isso. Que se você não for para a igreja, não ter uma cobertura espiritual, lógico, cobertura espiritual, ele, né? Não. Vai para a igreja, dizima, oferta, faça campanha, não sei o que, pague pela sua salvação, porque senão você vai para o inferno. Geena, acabamos de ler Geena. Aí você fica com medo, como eu fiz, como eu ficava. O dia que não ia na igreja, misericórdia. Eu falei, Senhor, me perdoa, Pai. Não venha hoje não, porque o pastor falou que se vier, aquele que não está na igreja não vai para o céu. Meu Deus, quanta ignorância, santa ignorância. E eu ouço hoje pessoas que entram em contato comigo, e não são poucas, graças a Deus, que é sinal que estão vendo, que estão mesmo tendo alguma coisa contra aquilo que a gente prega, profere aqui, estão vendo, fala mal de mim ou de outros irmãos que pregam o Evangelho da Graça. Estão vendo. Isso é bom demais, porque só assim paira, vai levantar uma dúvida. Aí ele vai achar que se ele tiver a mente de Cristo mesmo, quando ele fala que tem, que é difícil, eu já expliquei aqui, quer dizer, já dei um exemplo, né, daquelas 10 virgens, 5 sim, 5 não, as 5 que não tinha, né?
E assim que tinha até de reserva. Aí as que não tinham foram pedir para as que tinham, elas, não dou. Por quê? É assim, lamparina, Jesus Cristo, o azeite, o óleo, Espírito Santo. Então muitos que estão na igreja hoje, 10, 12, 15, 20, 30 anos na igreja, falam, eu tenho Jesus Cristo. Sim, porque ela vai na igreja. Mas é que nem eu falo também, o Jesus Cristo já não está mais lá. João 8,59 já não está mais lá. Você vai lá para dar benção para o pastor, dar dinheiro para ele. E aí ele fala que se você não fizer isso, você vai para o inferno. Que você tem que ofertar na obra de Deus. A obra de Deus é essa que eu acabei de falar. Tiago 1,27. Salmo 68,5 e por aí vai. E tem um monte de passagens aqui, só que eles não vão falar sobre, porque senão a igreja fecha, você não vai mais lá, do jeito que está a situação. Eles estão muitos pastores estão aproveitando essa situação para... Tá difícil, né? Para que de repente você oferte mais, porque olha aí, a coisa, ó, Jesus está voltando. Mentira, mentira. Isso é tudo mentira. Jesus não vai voltar. Ele já está em você. Tem muitas passagens, mas leia o último capítulo de Lucas. Leia. Isso já no antigo pacto já fala. Ele veio somente para os judeus. Mateus 14,25. Veja lá. Veja. Aí 14,25, 15,24 e assim por diante. Vai vendo lá. Não existe isso. Depois existem pessoas que falam que não, que são bacharéis, que fez teologia e tal, jogou seu dinheiro fora. Aí ficam se arrependendo, querem, quer dizer, acham que já que estão descobrindo a verdade, aí se arrependem, foram enganados. Fala, e agora? Eu tenho que continuar para tirar o dinheiro que eu gastei. Então ele não se preocupa com a vida, está se preocupando com o din-din. Tá certo? Então seja inteligente, seja esperto, leia, estude, medite. Tártaro, Geena, Hades. Presta bem atenção, nada disso significa inferno. Nada disso. Nós já falamos aqui. Tem também um livro, só para encerrar, né? Tem um livro que eu falo que é jornal já do ano passado, o jornal de ontem, já não presta com a data de ontem, né? Imagine do ano passado. É Apocalipse. Tem duas passagens em Apocalipse. Outra que nem eu falei no vídeo passado. Dizem os estudiosos que esse livro de Apocalipse ele foi escrito em 92, de 92 a 95, depois de Cristo. Mas Cristo morreu em 70. Tudo isso já era. Tudo isso que eu vou ler aqui por ler apenas. Perdão. Duas passagens de Apocalipse falam sobre o lago de fogo. A primeira descreve aqueles que adoram a besta sendo consumidos pelo fogo e enxofre, e diz, a fumaça no seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Em Apocalipse 14:11. Tudo isso era uma figura de linguagem, né? Eu falei aqui já que, na realidade, alguém chega para você, homem ou mulher, enfim, olha, não fala com fulano, não fala com fulana, porque não passa de ser um linguarudo, aquele cara é um cavalo, ou aquela mulher é uma galinha, é uma piranha, aí não sei o quê. Não é nada disso, é uma figura de linguagem. Uma galinha por quê? Dá em cima de homem casado. Uma piranha por quê? Dá em cima de homem casado. Aquele cara é um cavalo. Ele não é cavalo, ele é falho, é falta de conhecimento, de entendimento, sabe, ele torna-se ignorante, porque ele não é gentil, ele não sabe, ele nunca aprendeu isso. Então, é figura de linguagem. Então, o inferno, que já foi
ninguém chega na igreja, nessas chamadas igrejas, né, e explica para você a respeito de Geena, Tártaro, Hades, Sheol, ou Sheol, Seol, Sheol. Eles não explicam, porque se explicar aí você não é burro, né? Porque o povo, esse povo, que é o povo de Deus, já não está sendo mais assim tão incauto ou inculto, vamos dizer, né? Porque hoje as pessoas, algumas pessoas, né, tem que parar de generalizar, algumas pessoas elas já não estão mais, eu vejo, eu fico muito feliz, eu vejo que tem pessoas agora que já não estão, ô fulano, como é que, não estou indo mais à igreja e tal, segui seu conselho, comecei a ver uns vídeos aí e tal, não só seu, mas outros também, né, evangelho genuíno, na graça, maravilha, isso é muito bom, muito bom. Nós vamos fazer o seguinte, como sempre, eu tenho certeza que vocês saberão o que, que vai acontecer agora. Primeiro, preste muito bem atenção nisso que está escrito aqui, tá bom? Tá certo? É exatamente aquilo que acontece, é o que eu desejo, graça e paz. Mas antes, porém, eu quero, vamos encerrar com um livrozinho que esse aí, em questão desse texto, do que a gente está falando agora, esse é áureo. Jonas 2, 1, 2. Ok? Leia na sua tradução. Aí você vai ver. Jonas 2, 1, 2. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas de um peixe. Ele orou das entranhas de um peixe e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno, do ventre do inferno, do ventre do inferno. E tu ouviste a minha voz. E orou Jonas ao Senhor, o seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. É exatamente isso. Então, só para você ter uma ideia, ou seja, para você ter a certeza de que inferno é uma palavra inexistente. Mais uma vez, eu espero que se inscrevam nesse vídeo, nesse canal, vejam o vídeo, passem para as outras pessoas, visualizem, assim, estudem bastante, porque a gente precisa chegar, eu quero que chegue, olha, o máximo de pessoas possíveis, para que de repente a gente encha os céus, esvazie o inferno, porque essas igrejas, essas pessoas que estão ainda no sistema, elas estão nesse chamado inferno, apesar de não existir, mas para a igreja, porque faz isso, faz aquilo outro, tudo mais e tal, você tá sendo escravizado. Então, visualize, inscreva-se, tá bom? E passe para o máximo de pessoas que você puder, se é que você gostou. Porque tem pessoas que, logicamente, que elas já são treinadas a irem na igreja, não treinadas a conhecer o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Tá bom? Inscreva-se. E outra, nós faremos, eu sei que existem pessoas que nem querem mais ver esse vídeo, esse canal, exatamente por isso, porque elas não querem ver a verdade sobre o inferno. Mas a gente ainda vai continuar mais uma vez, a gente ainda vai falar ainda um pouquinho mais, apesar de que existem pessoas que já, pastores já conhecem, mas eles não pregam sobre, porque na realidade, eles já, por isso é que existem esses pastores que pegam tudo que tem direito, vendem grande feijão a R$ 1.000 e assim por diante, porque eles sabem que não existe inferno. Que se existisse, ele não ia fazer isso. Quando Moisés, eu falo demais, falo que é para encerrar aí, quando Moisés foi fazer aquele sacrifício, é como se fosse um dízimo para Deus, sacrificar o seu filho. Quando chegou lá na hora do vamos ver, o que Deus falou? Opa, peraí, aí não.
Tá certo? Então hoje, quando você vai à igreja dar o dízimo, o pastor tinha que falar para você, não precisa não, só queria ver a sua fé. Mas ele não faz isso, muito pelo contrário. Ele fala de dízimo 3, 4, 5, 6 vezes até alguém, tá bom? Veja, a gente vai dar continuidade, tá bom? Vamos falar mais algumas coisinhas aí, né, que muita gente já sabe. Inscreva-se no canal novamente. Hélio Gonçalves é o meu nome, canal Conversa em Graça. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que você queira saber, às vezes nem eu sei também, é bom, pergunte pelo Messenger, Instagram, WhatsApp. Eu vou deixar ele aqui, como sempre deixo, ok? Fique totalmente à vontade. Deus foi, é e será eternamente contigo e os seus. Amém? Graça e muita paz. Espero encontrá-los aqui o mais breve possível. Até lá.